Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando hoje mais um Frigocast, o podcast da Frigo Engenharia, que vai te contar tudo sobre regularização, projetos e construção no mundo dos loteamentos. O nosso papo hoje aqui é sobre regularização fundiária e a gente está aqui com o Gilvan Frigo e com o Guilherme. Guilherme, que é o nosso gerente, e o Gilvan, que é o nosso CEO. Prazer, me chamo João, marketing da Frigo Engenharia, apaixonado por voleibol. Olá, João, mais um prazer, estamos aqui com mais um podcast com você que está nos acompanhando. Eu sou o Gilvan, tenho 28 anos atualmente, moro em Criciúma, torcedor do Criciúma, que estamos na Série A do Brasileirão de 2024. Finalmente na Série A. Gosto de futebol e de comer um churrasquinho no final de semana também. E estamos aqui para falar sobre a REURB, a regularização, que ajuda você, o morador, a conquistar a escritura, o documento do terreno tão esperado. Olá, João, então, sou novo aqui. Tão novo não, né? Não, tão novo não. Então, eu sou o Guilherme, estamos aí no podcast. Eu sou o gerente, então, da Frigo Engenharia. Hoje, eu tenho 22 anos e estamos aí numa construção de desenvolvimento da Frigo e estamos lá para o segundo podcast da Frigo. Isso aí, nosso segundo podcast. E antes da gente começar a falar sobre regularização fundiária, até para o pessoal entender, né, porque eu acho que tem uma diferença que norteia mais o entendimento do pessoal, queria que vocês explicassem para a gente qual é a diferença entre posse e propriedade, que o pessoal desconfunde muito o que é posse e propriedade, e acho que vocês vão conseguir explicar bem para a gente começar a falar sobre regularização. Bom, é uma excelente pergunta, João. Quando a gente chega para conversar com o morador da comunidade, ele sempre nos indaga que eu tenho a posse do imóvel, estou morando aqui há 20, 30 anos. Então, ter a posse é fazer uso, estar presente, cuidar do bem, estar dando uso àquilo, né? Então, eu estou morando, estou cuidando, estou roçando, estou limpando aquele lote, estou tendo a posse dele. Eu faço uso daquilo, então isso é ter posse. Ter a propriedade é um pouco diferente, porque ter a propriedade é ter o documento, ter o registro imobiliário daquele imóvel e você ter o documento. Então, vamos dizer assim, você comprou uma TV e tem a posse dela, está na tua sala, mas você não tem a nota fiscal. O que garante que ela é sua de fato, que você comprou e legalmente ela é sua? Nada garante. Nada garante. E quando você tem o documento fiscal, você contribuiu os impostos, você pagou por aquele bem e você tem o documento, o teu CPF registrado lá que é seu. Então o imóvel é a mesma coisa, você pode morar, usar, fazer o que você bem entender sobre ele. Mas se você não tiver um documento de propriedade, você não é o dono de fato. Então essa é a diferença entre as duas, entre posse e propriedade. Certo. E mais uma diferença para ficar bem claro para o pessoal. Escritura e matrícula. O que diferencia a escritura da matrícula? Porque o pessoal geralmente, principalmente nas redes sociais, o pessoal confunde bastante e acha que escritura e matrícula é a mesma coisa, mas não é, né? De fato, não é. Essa resposta o Guilherme pode dar tecnicamente para nós aí. Exato, então, quando a gente vai reportar ao cliente, as primeiras conversas com eles, a gente sempre se depara a escritura, a gente nunca se reporta muito em matrícula, porque de fato o documento que todo mundo é falado é escritura, né? Então, dando um parecer o que é escritura, tecnicamente a escritura ela é um documento feito no tabelionato, feito onde você reconhece a sua assinatura no próprio cartório. Então, esse seria a escritura, né? E a matrícula? E complementando, vamos dizer assim, a escritura é no cartório, né? Toda cidade tem um cartório lá que faz a escritura pública. E o registro, a matrícula gerada, só gera no registro de imóveis. Então vamos dizer assim, a escritura vai estabelecer a negociação. A escritura vai estabelecer quem comprou, quem vendeu, por qual valor, qual bem. Você pode fazer a escritura de um imóvel, você pode fazer a escritura de um trator, você pode fazer uma escritura de compra e venda de um carro, você pode fazer uma escritura de união estável. Então é você documentar e dar fé pública no tabelionato. O cartório vai reconhecer que aquilo que você está declarando é legal. Já o registro de imóveis, ele vai gerar uma matrícula, nessa matrícula vai constar os dados do imóvel, se é um terreno de 300 metros quadrados, se é um terreno de 15 por 20, confronta com quem, qual rua fica, as qual características bairro. do imóvel em si, né? Exatamente, na matrícula vai citar as características. Além das características, a matrícula vai constar quem é o último proprietário. Vai mostrar lá, proprietário, o João é o proprietário. Quando o João fazer uma escritura de compra e venda para o Gilvan,
vai registrar, vai constar lá que o João foi proprietário e ele vendeu para Gilvão através de uma escritura. Pode ser uma escritura pública de compra e venda, uma escritura de doação, e aí na matrícula vai constando todo o histórico de transações, se você financiar, se você dar em doação, dar em garantia, vai registrando ali. Então eu costumo dizer que a escritura nada mais é que o cartório reconhecendo o combinado da negociação e o registro registrando e contendo o histórico de todo o imóvel, as descrições do imóvel e também das negociações que vão sendo tratadas ali. E para deixar claro para você que está nos ouvindo, escritura é a palavra mais forte, porque é uma palavra até bíblica, né? As antigas escrituras. E naturalmente, pelo poder da palavra, se deu muita ênfase. Então todo mundo costuma dizer a escritura, a escritura. E a escritura é um documento que antecede o registro, e o registro é um passo posterior. Que é aquela frase que ninguém vai esquecer: quem não registra não é dono. E aí, naturalmente, complementa essa resposta. Isso mesmo. Exatamente, até colaborando, a gente teve um cenário, eu acho que se não me engano foi há um ano atrás, que veio um cliente até nós e veio com uma escritura, queria registrar na matrícula dele que estava tudo ok. Que o documento ele tinha, só que a gente, quando foi analisar, a própria matrícula não estava constando o nome dele. Ele tinha guardado a escritura dele em casa, nunca tinha levado ao registro de imóveis e apenas tinha o documento em casa. E ele estava garantindo que, de fato, ele tinha registrado, feito toda a documentação certinha, né? E, na verdade, ele tinha feito no tabelionato a escritura de compra e venda e chegou e não tinha registrado. Então, a gente foi lá, pegou a escritura, fez a todo o procedimento, registrou, aí de fato, um ano depois ele pôde dizer que ele realmente tinha a propriedade do imóvel, porque de fato ele só tinha a escritura antes. Eu vou dar aqui uma dica de ouro. Passo a passo, como que você faz para comprar um terreno, qual é a segurança que você deve ter, né? Eu digo que o primeiro passo você vai fazer o contrato. Se o João colocou o terreno dele à venda, eu vou fazer um contrato para você não vender para mais ninguém, para você tirar a plaquinha de venda do seu terreno. Então a gente vai fazer um contrato combinando o valor, forma de pagamento, o CPF do comprador e o CPF do vendedor. Beleza. Desse contrato, eu vou para o cartório para lavrar uma escritura. Porque essa negociação foi eu e você e duas testemunhas. Então eu vou para o cartório e digo assim, ó, esse contrato eu quero lavrar uma escritura. Aí o cartório vai pedir toda a documentação, ele vai verificar questões tributárias, cadastro no município, vai pedir o pagamento do ITBI, os impostos, e aí vai lavrar a escritura, onde a gente vai assinar, juntamente com o testemunha também, e vai lavrar aquela escritura. Uma dúvida. O cartório, nesse momento, ele vai consultar para saber se quem está vendendo é realmente o proprietário? Se a matrícula está no nome dele? Sim. O cartório vai pedir a matrícula atualizada, a certidão de ônus e ações, ver se esse imóvel está disponível para fazer uma transação imobiliária. E aí vai fazer a escritura sobre a descrição daquele imóvel, constando na matrícula. Ou seja, se não tiver matrícula, não dá para fazer escritura. Então, o passo a passo, contrato, escritura. Finalizou a escritura, o próprio cartório vai orientar e vai estar escrito lá embaixo: quem não registra não é dono. Esse documento só terá validade mediante acompanhado do registro, no registro de imóveis. E aí você leva para o registro de imóveis. Quando você leva para o registro de imóveis, a escritura, ele vai identificar aquele documento, vai analisar o imóvel e vai registrar que aquele proprietário está, de fato, adquirindo aquele bem sobre a propriedade. Então eu digo que uma compra segura hoje é você praticamente passar por esses três passos: contrato, escritura e registro. Quando você for financiar, vender qualquer coisa, todo órgão vai pedir a matrícula, o registro. E aí você vai apresentar, de fato, o registro. E o Muitas que pessoas... muitas vezes as pessoas fazem é só o contrato, botando na gaveta, que famoso contrato de gaveta, guardei lá, acho que comprei, é meu e acabou, né? Ninguém me tira mais daqui. Muitas pessoas ficam só no contrato porque quando se deparam com a solicitação da matrícula, a matrícula não tem medida, ou a matrícula, e não tem a matrícula do lote que ela está comprando, tem a matrícula total do herdeiro, da família que vendeu para ele no contrato. E aí uma matrícula mãe, não tem como você desmembrar um pedacinho sem fazer um projeto de desmembramento, de regularização, um projeto de loteamento para separar aquela unidade desmembrada. E algumas vezes também por questão das taxas, né? Que é um valor considerável.
Não é um As taxas. projeto barato e não é um projeto econômico em termos de taxas e custos. É um processo de parcelamento de solo que vai envolver algumas taxas, seja de uma matrícula atualizada, seja da certidão de nascimento e casamento, até uma taxa de aprovação, de registro. Aí envolve um processo que leva um período e acumula algumas taxinhas aí que dão. Eu digo que de taxinha não tem nada de taxinha, tem uma Taxa. taxona, mas faz parte. E obrigatoriamente, para fazer essa regulação, tem que ser feita uma topografia? Com certeza. Não tem escapatória, tem que fazer a topografia. É, Mesmo que seja só de um terreno ali, tem que fazer. a topografia é importante porque é um levantamento, né? Ela vai a campo, a equipe, mensura. Hoje, com as tecnologias que nós temos, a gente pode citar aí as tecnologias que envolvem na topografia, da coleta da informação, do mapeamento do projeto, vai trazer a real medida do lote existente. Porque da topografia você consegue fazer a regularização exatamente qual é o tamanho do lote que o João tem. É um lote de 12 por 30, é um lote de 12,50 por 24,75, e aí a gente descobre esse levantamento, com quem confronta e tal. Se hoje eu fosse, vamos supor que hoje a pessoa que está assistindo aqui, vou fazer a regulação por conta própria. Qual o valor para contratar só um topógrafo? Olha, hoje o mercado aí, só a topografia cobra em torno de R$ 2.000, R$ 2.000 e 500. Varia de profissional para profissional, né? Dependendo da equipe que ele tem, às vezes é um autônomo direto. Só topografia para ir lá, medir, mapear, entregar uma planta e um memorial descritivo, acompanhado com uma RT da responsabilidade técnica desse profissional que fez o levantamento. Que aí depois ainda vai ter que ir atrás de mais advogado, provavelmente, Para fazer a para fazer. regularização, um profissional só não consegue regularizar de forma completa. É difícil ter o conhecimento amplo do mercado imobiliário. E aí eles buscam um advogado na área imobiliária que tenta fazer essa regularização. Já aqui na Frigo, você encontra toda essa equipe, né? Tudo é o combo, né? O pacotão. Eu digo que na Frigo, quando você contrata o advogado, você contrata o engenheiro agrimensor, o ambiental, você contrata o arquiteto, contrata o assistente social, contrata o marketing que fez a Frigo chegar até você contrata uma gama de profissionais que vão trabalhar desde o documento que você entrega na nossa mão até você receber a matrícula do seu imóvel. A gente dá uma garantia desse serviço bem prestado. Então, até na tua pergunta, você mencionou a topografia. Quero perguntar aí para o Guilherme, né? Para ele dizer assim, quais são as tecnologias que a gente envolve hoje na topografia, no projeto, que faz nascer a documentação, o projeto, né? Então, hoje, para falar um pouco da topografia, ela tudo se inicia com pré-levantamento, que hoje a gente tem o drone, né? Que a gente faz todo o mapeamento aéreo, o imageamento, que a gente chama, e também a gente tem o RTK, que é o equipamento de precisão que tu vai lá e cadastra todos os elementos de divisa, sendo o muro, sendo a cerca, aonde que é delimitado de fato o imóvel, né? Então a gente faz todo esse trabalho e contemplando um pouco então da nossa equipe, hoje se a Frio ela tem todo o aparato de pessoas, a gente tem arquitetos, temos engenheiros para a parte documental e na parte da topografia a gente tem o topógrafo, temos o auxiliar do topógrafo, faz toda a parte inicial de levantamento e depois sequencial vai para o projeto e depois a gente tem a parte de advogados também, faz todo o acompanhamento na prefeitura até levar para o registro de imóveis, né? Então, a gente, quando diz do pacote completo, é ter todo o aparato que a Frigo inicia e termina de fato, né? O cliente muitas vezes pergunta, né? Eu preciso ir na prefeitura, eu preciso ir no registro, assinar, levar na prefeitura e dizer, não, a gente solicita a documentação, onde a gente faz todo o suporte até registrar. Se precisar alguma assinatura ou outra, a gente vai lá e pega a assinatura e faz todo o procedimento e entregar no final, né? Esse é o único trabalho, vamos dizer assim, que o cliente tem, né? Claro, logicamente, pagar, né? Pagar, Contratar, frio e confiar, né? contratar e confiar, mas reunir esses documentos, né? Porque aí muitas vezes a gente ainda consegue auxiliar ele nessa captação de documentos, né? Eu digo para o nosso cliente que ele não nos contrata antes de confiar. Primeiro ele confia, que já diz o nosso lema, né? Você confia, a gente faz. Sim. Então, primeiro você nunca faz uma negociação sem confiar. A gente apresenta o nosso time, apresenta nosso conhecimento, nossos resultados, o que a gente já fez e o que a gente pode fazer ainda, né?
E a partir disso, a gente trabalha sobre praticamente o pilar principal. A comunidade aderir ao projeto e entregar a documentação, porque sem documentação o projeto não sai do zero, né? Com a documentação a gente starta o projeto. Então, agora que a gente já entendeu o que é posse, propriedade, matrícula, vamos lá. O que é a REURB? Como surgiu? Qual a necessidade de surgir a REURB na nossa legislação? Então, a REURB ela surgiu em meados de 2017, então ela é uma lei 13.465. Até então, quem nos trouxe foi o Michel Temer, né, que era presidente na época. E como surgiu, né? Então, de fato, no passado, o Brasil hoje tem mais de 50% de áreas que são irregulares, né? Então, essa lei veio para quê? Não se enquadra hoje como loteamento, né? Loteamento planejado, que tem que fazer todo o projeto de infraestrutura, todo o procedimento, né? E veio a lei da RUR para que, de fato, as pessoas que já tinham suas casas, já tinham é, comercializado no passado, possa ter direito também e poder ter o seu lote registrado, poder ter o seu documento, né? Então a lei veio para que de fato flexibilizar, já que não se enquadra em loteamento, que imaginamos tecnicamente que se for para loteamento a gente iria dimensionar, iria cortar casas, tinha que realocar pessoas, então esse não é o intuito, né? O intuito é regularizar o que as pessoas já têm, né? O que está consolidado de fato, né? Eu vou dizer que a REURB, antes eu vou dizer o que é loteamento, né? Loteamento desde 69, 79, tem a lei que é um loteamento planejado. Larguras de ruas mínimas, normalmente é 12, tamanhos de lotes 360, 12 por 30, Isso varia por cidade, né? varia por O tamanho de cidade. lote, né? Cada cidade define, junto com o poder legislativo ali, com os vereadores e o próprio plano diretor da cidade, vai definir os tamanhos dos lotes, as áreas industriais, áreas comerciais, áreas residenciais, né? E aí, muitas das vezes, as pessoas acabaram vendendo lotes nos contratos. A cidade, vamos dizer assim, se ela não desenvolve, ela cresce. Qual é a diferença de crescer e desenvolver? Desenvolver se desenvolve planejado, crescer desordenado. E aí foi-se as pessoas vendendo terrenos, vendendo lotes no contratinho de compra e venda. Ah, um filho, um sobrinho mora perto do pai, já vende para o outro. Já subiu uma casa ali, já se apossou, já É, ficou e e a família, ela costuma criar uma telha de areia, né? Uma teia de aranha para se expandir a sua família ali próximo naquele bairro. E naturalmente essas pessoas acabaram comprando no contrato e não tinham um loteamento, a matrícula, o registro, né? E nos últimos anos percebeu-se que existia uma imensa quantidade de pedidos de uso capião. Lota e enche o sistema judiciário do Brasil. E aí percebeu-se que as pessoas que compravam um lote dentro de um loteamento irregular, sem a matrícula desmembrada, buscavam um advogado e entravam com uso capião. E aí o sistema judiciário percebeu, toda a colonização brasileira tem um déficit habitacional e de regularização. Então o governo federal instituiu em 2017, como o Guilherme mencionou, a lei que dá a oportunidade de regularizar através da REURB. Então, a REURB foi criada, é praticamente um marco histórico para o Brasil, que dá oportunidade de acesso às pessoas que têm um terreno no contrato, um terreno no recibo, um terreno que nem contrato tem, foi doado de boca. Você comprova que tu tem a posse daquele imóvel. E basicamente todo mundo, vamos dizer assim, conhece o uso capião, né? O uso capião é um processo burocrático, leva anos na justiça, tem que contratar um advogado, fazer um processo, levar testemunhas, leva lá 8, 10 anos da cidade, sem contar o investimento aí sim. na casa dos 10K, né? R$ 10.000 aproximadamente. E a REURB veio como uma forma de agilizar, desburocratizar, simplificar o processo. Então vamos dizer assim, um projeto que levaria o uso capião 8, 10 anos, a Frigo já entregou em 7 meses. 7 meses, 8 meses, 14 meses. Então é muito mais ágil. E a gente tem notado que com a regularização, as pessoas já partem a fazer investimentos, já partem a dar o destino para aquele imóvel, a vender, comercializar e tudo mais. E aí a REURB veio para fazer com que dar a oportunidade, abrir a porta para as pessoas aderirem a uma regularização menos custosa, menos burocrática, mais rápida através da REURB. Então vamos pensar assim, se o juiz aprovava o uso capião,
a REURB ela é aprovada direto na prefeitura, como fosse aprovar um projeto de uma casa, como fosse aprovar um projeto de um loteamento normal, como fosse você pedir uma ligação de água e energia, a prefeitura vai analisar toda essa documentação que a Frigo vai fornecer para o morador e vai fazer todo esse projeto, cumprindo todo o rito legal, aprova-se o projeto e aí dá continuidade que logo em seguida, que você que está nos acompanhando, a gente vai falar do passo a passo da REURB, né? Mas eu digo que a REURB foi uma revolução em termos de acessibilidade às pessoas que têm um terreno, uma moradia e buscam ter o documento do seu imóvel legalizado para você, para sua família, para o seu filho ou para quem vai comprar de ti, para você conseguir, vamos dizer assim, entregar com chave, com as chaves garantidas a propriedade daquele imóvel. Então, E então assim, resumidamente, a gente sai da mão do judiciário com a REURB e a gente vem para a mão administrativa, prefeitura, para o governo. Isso. E aí vamos dizer assim, quando o problema ele está numa esfera maior, ele se torna muito mais inacessível. Quando vem para uma esfera municipal, se torna mais acessível. Então, é vamos dizer assim, uma ponte muito acessível para a comunidade. E acessível também se for em questão financeira, né? Porque um valor acaba sendo um valor mais baixo e Isso. geralmente os locais de maior irregularidade são com famílias com uma classe, com uma renda mais baixa, né? Normalmente, a gente diz que a REURB ela vem para atender, ela tem o objetivo de ter um projeto mais social, para atender as pessoas de baixa renda que acabaram adquirindo imóveis de forma irregular ou até mesmo algumas ocupações de invasão. Ao longo da história, se aconteceu vários formatos, né? Mas também a gente conhece vários condomínios aqui, por exemplo, a gente tem exemplos no Balneário Rincão, a gente tem exemplos de condomínios em Brasília, que são condomínios de luxo que foram comercializados de forma irregular, não tem o documento. Mas pelo poder aquisitivo, eles conseguiram também informar e a REURB não atende só o social, atende essas pessoas e a regularização dela também, independente da classe social, ela veio para atender todas as faixas da comunidade brasileira. Sim. E áreas industriais também, né? Que foi o caso que a gente também conseguiu fazer ano passado, a gente fez em Treviso. Foi em Treviso. O primeiro município que a gente fez uma regularização industrial foi no município de Turvo, e em Treviso foi o segundo. Então, o município acabou tendo uma área, desenvolvendo uma área industrial e não conseguindo regularizar e documentar. E através da REURB, a gente fez o processo de regularização das áreas industrial, que no caso do Treviso, gerava ali mais de 700 empregos diretos com 11 empresas que tinham nesse complexo industrial. Estavam o quê? Mais de 20 anos esperando, né? Bom, pensa só, né? Você que está nos acompanhando, imagina só, o empresário tinha uma empresa ali com 250 colaboradores, ele fez um investimento de mais de 3,5 milhões num barracão, em equipamentos, e não tinha o documento do terreno. Bem arriscado. Ele tinha lá que 20 anos atrás a prefeitura cedeu o terreno, um termo de doação cedido, para ele poder gerar emprego e construir uma empresa para fomentar A economia a local. economia local. E aí a Friga, em 2023, foi lá e entregou um projeto junto ao município que titularizou essa empresa, documentou, entregou o título, que ele vai poder buscar formas de ampliar o seu negócio, de expandir o seu negócio. Exatamente. E eu digo que, de fato, a lei da REURB, ela vinda em 2017, hoje ela ainda é nova, né? Hoje a gente se depara, vai até conversar com o cliente, o que mais se escuta, não, é uso capião que vocês vão fazer, como é que é o procedimento, como ele é feito, e não, a gente trabalha, de fato, pela regularização, pela REURB, né? Então, só para deixar claro aí que, de fato, a diferença entre uso capião e regularização é a burocracia. Hoje, o uso capião, a gente precisa de advogados, a gente precisa todo o aparato de advocacia e burocrático, né? E a lei da REURB é para desburocratizar, como o João propriamente disse, né? Que é a lei administrativa, que hoje a gente pega a documentação, envia para o órgão municipal, a prefeitura, né? E depois envia para o registro de imóveis, e isso se torna mais prático, né? A prefeitura dando o aparato legal, aprovando, chega para o registro de imóveis, toda a documentação ok, registra e depois entrega pro cliente, né? Então esse é o nosso. E como é que funciona para o pessoal que está assistindo? Como é que. Ah, tenho um terreno, não tenho escritura, quero regularizar. Como é que eu contrato a Frigo? Como é que começa esse processo? De onde é que surge assim?
Eu vou começar respondendo uma pergunta antes dessa, João. Eu digo que a Frigo trabalha no universo dos loteamentos, né? A gente trabalha no universo dos loteamentos. Seja hoje o tema principal a regularização, seja projetando um loteamento ou construindo um loteamento planejado. Mas falando diretamente para você que nos ouve, a Frigo ela trabalha com a REURB para você que tem um terreno, não possui o documento de propriedade, possui o contrato, ou possui apenas o recibo, possui um comprovante de residência, que não tem o documento de fato da propriedade. Que essa documentação que você não tem, não te permite pegar um financiamento, ela não te permite que você consiga ligar uma energia adequadamente, ela não te permite você conseguir fazer uma venda para outra pessoa que seja de forma segura através de uma escritura de uma propriedade. E a Frigo vai atender essa pessoa. Agora, a REURB não é para você que tem um terreno na matrícula e quer desmembrar, para você que quer continuar um loteamento clandestino. A REURB é para você que quer regularizar de fato. Se você tem um terreno, um sítio lá na área rural e tu quer desmembrar, não é para você. Então a REURB é para aquela comunidade que possui vários moradores, de 15 a 20 moradores, que estão morando sobre uma ou duas matrículas que o proprietário, o loteador vendeu no contrato de compra e venda, ou o pai doou de algum formato. E aí a gente vai lá, faz uma reunião com essa comunidade, mostra a oportunidade do projeto, o projeto é coletivo, as pessoas confiam no projeto, todas elas, e aí a gente começa um passo a passo do processo de regularização. Então a regularização é para essas famílias. Até porque os benefícios da REURB, eles são tanto individuais quanto coletivos, né? Porque quando a gente vai pensar em crescimento do município, em desenvolvimento, como foi falado antes, uma casa só não vai fazer diferença, né? Para fazer a regularização. Todo o ambiente, todo o lote tem que estar regularizado para vir investimento, calçamento, energia, empresas que vão acabar entrando na região ali, aumentar emprego, a renda das famílias e tudo mais, né? A REURB veio assim para ajudar a regularizar o loteamento de forma completa, bem coletivo. Regularizar todos os lotes, todas as unidades, as casas, regularizar as ruas, as áreas verdes, áreas públicas que tiver, alguma edificação pública, seja um posto de saúde, uma escola, uma creche, uma academia ao ar livre para fazer a regularização. Já a gente fazendo um paralelo, o uso capião, ele é muito individual, ele vai regularizar só o lote da pessoa. Já a REURB, ela prevê as melhorias na infraestrutura. Se precisa fazer uma melhoria de pavimentação, de drenagem, se precisa fazer uma melhoria de energia elétrica, de água. Então ela prevê isso. Já o uso capião não. O uso capião vai te conceder apenas a propriedade e depois tu tem que pleitar os direitos que aquela propriedade lhe dá sobre as melhorias que precisam. Já a regularização ela veio para fazer um levantamento total daquele bairro, daquela coletividade, todo aquele grupo de pessoas para levar uma condição de vida melhor e para resolver alguns problemas. Então, Sugestões, sei lá. perfeito, é apresentado. Quando a gente faz o levantamento e o projeto, a gente identifica todas as desconformidades. E aí depois o Guilherme pode até mensurar quais são essas desconformidades que a lei cita, né? E aí nesse levantamento a gente identifica o que realmente é essencial, que a família precisa para continuar vivendo ali, o que precisa melhorar para ela continuar e o que pode ser planejado para o futuro. Então a gente trabalhando muito agora também em Blumenau, onde a gente tem a filial lá, a gente percebe que foi uma cidade que cresceu muito e ela cresceu sem planejamento, Desordenada, vamos de dizer assim. forma assim bem desordenada, tanto que tem vários problemas de trânsito, tem alguns problemas de falta de água, racionamento no verão principalmente, de ficar às vezes até só vem água de noite, né? Então são problemas que a comunidade enfrenta por ter crescido de forma sem muito planejamento. Só que a gente levou para uma comunidade lá que praticamente dos 40 moradores lá, 36 já aderiram, no sentido que, com a regularização, a entidade municipal vai passar a ter conhecimento. Todas as famílias que estão lá, todos os lotes, qual é a área de rua, qual é a infraestrutura que existe hoje. As famílias estão morando lá, estão passando algumas dificuldades. Dá para continuar? Tá. Mas pode ser adotado melhorias que o projeto vai ver ao longo do tempo? Pode ser adotado. A gente vem muito com o projeto no sentido de entregar o documento para a pessoa.
Porque a partir do momento que ela tem um documento, eu digo que as melhorias não vêm no dia seguinte, ela vem no ano seguinte, no outro ano, porque o município passa a ter conhecimento, os gestores públicos passam a fazer planejamento de melhorias e implantar a infraestrutura adequada para cada bairro, para cada morador. Muitos municípios não fazem as melhorias nos bairros porque, de fato, o loteamento ele é clandestino, ele é irregular, ele está, vamos dizer assim, é um loteamento privado, o nome de outra pessoa que vai se beneficiar, né? Então, com a regularização, o município passa a colocar em pauta, em planejamento, buscar recursos junto aos deputados, ao governo estadual, para implantar as melhorias necessárias. Mas justamente nesses estudos, o Guilherme pode comentar a questão do que o estudo vem sendo apresentado, né? Então, toda a parte inicial da Frigo, a gente sempre faz uma viabilidade interna, né? Só para o pessoal entender. A gente, antes de ir lá conversar com o cliente, a gente conversa com a prefeitura, os engenheiros, a parte de regularização também, que tem prefeituras que tem comissão de regularização, tem prefeituras que ainda não tem o conhecimento da lei, mas a gente também, a Frigo tem uma assessoria também que está disponível para, de fato, atender tanto ao cliente, prefeitura e as demais, né? Já tivemos 5 municípios atendidos, Uhum. 5 municípios atendidos, onde encontravam-se dificuldades internas de como proceder. A Frigo fez uma consultoria no primeiro projeto, durante 8, 10 meses, de orientação, de consultiva mesmo, como proceder com o procedimento interno. E a gente notou que quando a prefeitura adere a uma consultoria, passa a ter mais segurança, mais agilidade e mais resultado no projeto de regularização da REURB. Perfeito. Então, dando sequência nas nossas análises internas que a gente faz, a gente também tem os estudos de desconformidades, né? O que seriam esses estudos? Então, hoje, como a gente tem a parte jurídica, tem a parte de engenheiros, tem a parte ambiental também, a gente sempre faz os estudos legal, que analisa a matrícula do imóvel, o que está averbado, o que não está, o que de fato tem no imóvel. Tem imóveis que tem penhora, tem hipoteca, tem falecidos, tem inventário, então a gente tem a assessoria ambiental para que de fato a gente veja se de fato a gente tem algum risco ou não, né? E a gente também tem a parte ambiental se remete muito, tem algum risco de alagamento, se a área pode ter algum dano ambiental, algum curso hídrico, que é os rios, né? Rios, lagos. Então, se tem essa área de preservação que precisa ser mantida. E também a gente tem a parte de engenheiros, né? Que também faz a parte da planta, né? Quantos lotes a gente vai ter naquele perímetro, né? Naquela matrícula. E, de fato, fazer todo esse estudo para que chegar até o cliente munido de informações e, de fato, a gente poder fazer o trabalho e não ter nenhum empecilho, né? Porque hoje a gente sabe que quando se tratamos de uma área que foi feito no passado, né? Foi comercializado no passado, tem que tomar cuidado nas documentações, como é que foi feito a comercialização, para a gente, de fato, entregar o melhor resultado, né? Às vezes o cliente entra em contato com a Frigo e diz assim: mas assim, o Guilherme mencionou pontos importantes sobre as análises. Antes mesmo da gente fazer uma reunião com a comunidade, antes mesmo da gente assinar um compromisso de confiança de realizar o sonho dela, de realizar a documentação da família dela, a gente faz toda essa análises legais, vê a segurança e o trabalho que vai desprender da empresa naquilo, as dificuldades.
Não tem projeto impossível, mas tem projetos que levam X tempo, tem projetos que levam mais tempo, tem projetos que levam um custo envolvido, tem projetos que levam mais profissionais envolvidos. A Frigo atende tudo isso. Já atendemos projetos com vários problemas, que levou um tempo maior, mas a comunidade precisa saber dessa informação de uma equipe, de uma empresa segura, que vai entregar aquilo num determinado tempo, numa determinada consistência, um trabalho de qualidade alinhado com os envolvidos, né? Com as pessoas envolvidas para esse projeto É acontecer. isso. Tem algumas dificuldades ao longo do projeto, porque eu digo assim, a gente tem 4 pilares, 3 assim bem cruciais. A comunidade aderir e confiar no projeto, entregar toda a documentação, a Frigo, uma empresa completa de desenvolver todo o projeto de engenharia, contendo toda a parte ambiental, social, urbanística e ambiental. E também vem a prefeitura para fazer uma análise, fazer as tratativas administrativas. E a gente tem percebido que justamente alguns municípios têm levado muito a sério a regularização para entregar com agilidade, de aprovar o projeto. Então a gente tem vários municípios bem engajados nesse sentido. E tem outros municípios que essa pauta não é tão importante. E a gente está levando que é uma importância, é uma política pública fundamental, num direito constitucional do morador de dar acesso, de conceder para aquela comunidade de forma ágil, eficiente. É uma gestão eficiente. Eu acho que nada mais do que esperar a eficiência do gestor público de conceder e colocar uma equipe para trabalhar, uma equipe capacitada, contratar consultoria se for necessário, contratar mais profissionais para poder dar a atenção que a comunidade precisa, dar a atenção que o projeto precisa para entregar. Porque depois que a gente entrega o projeto, essas dificuldades superadas, as pessoas vendem, o município arrecada IPTU, ele arrecada o ITBI que não arrecadava, ele passa a construir o muro que ele nunca construiu, ele passa a reformar a casa dele, ele passa a ampliar, a pessoa que tem o lote baldio passa a construir, ele financia. Então eu digo que abre muitas portas que movimenta a economia. Contrata o pedreiro local, compra material de construção, contrata o eletricista, contrata o marceneiro, contrata o pintor, movimenta toda a economia local do bairro através de um projeto que foi carimbado lá na prefeitura e aí a comunidade começa a girar. É um efeito muito multiplicador da capacidade da comunidade em fazer acontecer depois que tem a segurança, que tem o documento, que tem a regularização, fazer acontecer. O público saber, então eu já fui auxiliar de topografia, onde foi o meu início na Frigo, né? Já passei a parte de projetista, também desenvolver todos os projetos, e agora eu estou na função gerente, né? Que é fazer a parte da gestão da empresa, né? E o que eu venho carregando que tem bastante dificuldades. A gente vai se reportar com o cliente, muitas das vezes, no passado veio algumas empresas e deixaram a desejar e não entregaram de fato um produto, né. De fato foram lá, tiraram o dinheiro e sumiram, né, essa é a palavra. Então a gente ir como a Frigo, hoje a Frigo é a número um de regularização, a gente ir até o público, tornar a dignidade para ele, ter aquela confiança deles é um trabalho que a gente precisa lapidar. Hoje a gente tem consultores na empresa, tem a parte de marketing também, né? Então a gente tem toda uma desenvoltura para que de fato trazer a confiança para o cliente, né? E a Eu satisfação de
Gera vários questionamentos, né? Eu digo que os questionamentos geram até a gente apresentar o nosso programa Agora Eu Sou Dono. Quando a gente apresenta o programa Agora Eu Sou Dono e as pessoas, pô, ficou fácil, ficou. Mas gera vários questionamentos até a gente apresentar o nosso programa, porque justamente as pessoas estão ali vivendo há 20 anos. 20 anos, tem famílias que já passaram por 5, 6 promessas, seja promessa para uma outra empresa, para um outro profissional, para um advogado, e não tiveram êxito, não tiveram sucesso naquela promessa. E eu digo que a Frigo não vive de promessa, a Frigo vive de resultado, a Frigo vive dia após dia entregando, porque é isso que vai fazer a gente lá na frente dar um próximo passo, né? E naturalmente, quando a gente apresenta o programa Agora Eu Sou Dono, como que vai funcionar, quem são os responsáveis, a Frigo se envolve aqui, a comunidade nesse sentido, a prefeitura nesse momento, o projeto fica desmembrado e mais simples. E aquela complexidade que o pessoal tinha, opa, ficou mais simples. Agora a gente entendeu a função e a responsabilidade de cada um. E aí a comunidade adere. Lógico que depois que a comunidade aderiu, tem essas dificuldades da importância dentro do município, né? Dentro da prefeitura, de ser uma bandeira, de ser uma pauta, né? Mas isso cabe também aos agentes públicos buscarem capacitações, a Frigo levar que isso é uma política importante, a gente tem levado isso e batido na tecla que isso é importante, e naturalmente os técnicos, os arquitetos, os engenheiros das prefeituras se capacitarem, porque a lei da REURB ela trouxe inúmeras flexibilizações. Porque se as famílias já estão morando lá, por que que eu não posso regularizar? E ela permitiu regularizar do jeito que está, muitas vezes, 90% dos casos. E aí tem profissionais que estão dentro dos órgãos públicos que acabam criando barreiras, dificuldades, achando que para regularizar tem que estar tudo perfeitinho. Só que as famílias já estão morando lá. Entrega o documento, cria um cronograma de planejamento das melhorias e faz acontecer. E a RURB permite. Nenhum projeto até hoje a gente não teve isso. Graças a fazer uma análise de viabilidade preliminar e naturalmente a gente, vamos dizer assim, a gente é muito seguro no nosso trabalho, né? A gente não vai ofertar e fazer um contrato com o cliente sem ter a segurança de que aquele projeto pode ser feito, pode ser realizado. Então não tem nenhum cliente não atendido. Temos projetos com algumas dificuldades até judiciais por conflitos de terra, por vários problemas além envolvendo o Ministério Público, que a gente está do lado da Associação de Moradores, orientando, fazendo o projeto, dando seguimento para ele chegar na faixa final o mais breve possível. Olha, em termos de números, vamos dizer assim, em 5 anos de atuação, a gente já pisou em mais de 40 municípios em Santa Catarina e alguns no Rio Grande do Sul. Já entregamos aí mais de 1.300 matrículas, escrituras para as pessoas. Estamos com um número bom para esse ano para entregar novamente para as pessoas. Já projetamos aí, se não errar, mais de 10 mil lotes planejados nos loteamentos. E a gente diz que as nossas entregas, os feedbacks que a gente tem na rede social, a Frigo não é eu dizer que a Frigo é confiante. A Frigo é o que o nosso cliente, a pessoa que foi impactada com o nosso trabalho, sentiu e acreditou naquilo. Ela vai dizer realmente a capacidade da Frigo. Como nas nossas redes sociais, a gente coloca ali a experiência que outras pessoas tiveram e é o que a gente acredita e nos move a continuar entregando para outras famílias mais esse resultado. Tem uma meia dúzia de municípios, né? Mas eu digo assim, o primeiro município que a gente trabalhou foi Timbé do Sul. Timbé do Sul é uma cidade de 5 mil habitantes, aqui próximo da divisa do Rio Grande do Sul com São José dos Ausentes. Tem a BR-285 que tá para ser inaugurada esse ano ali. Vai ser um eixo rodoviário de desenvolvimento para a cidade. A gente entregou só nessa cidade mais de 200 imóveis, 200 escrituras das mãos das pessoas. Mas é um município muito ágil. A administração pública comprou
essa pauta, essa Comprou a política, ideia. comprou esse projeto como uma prioridade municipal e os projetos são aprovados de forma bem veloz, bem rápida, atendendo o que a lei pede. Existe uma exigência bem criteriosa pela equipe técnica de entregar a documentação, de rever projeto, de corrigir algumas coisas que também que são necessárias, mas naturalmente de você ter aprovações em 6 meses, 7 meses, 8 meses, de um projeto entregar na mão do morador em um ano. Então é um município que se destaca nesse sentido. A gente tem trabalhado também com o município de Morro da Fumaça, um município também bem competente nesse sentido, bem exigente, mas também a gente viu a progressão do projeto e os profissionais engajados em vamos fazer e entregar o mais em breve porque a comunidade está esperando. E aí a gente tem sentido isso. Então, gente, acredito que o nosso bate-papo sobre regularização ficou tudo claro hoje. Vocês querem Já, comentar mais alguma coisa, Guilherme, já está Giovanni? acabando? Já está acabando, passa bem rápido. Então, para finalizar, eu vou fazer um marketing aqui para todos, né? Então, vende aí o nosso trabalho aí, Então Guilherme, vamos pro vender pessoal a de Frigo, casa. né? Para quem não conhece a nossa rede social no Instagram, então @Frigo Engenharia, acompanha que diariamente a gente está sempre fazendo divulgações. Eu digo que o lema da Frigo é trazer a satisfação pro cliente, né? Que eu digo que é tão gratificante você elaborar o projeto e chegar no final e entregar nas mãos do cliente e ver o orgulho dele. Agora sou dono, né? Então essa é a satisfação que a gente tem. É, e eu digo que hoje, esse ano aqui, a gente tem mais de 500 projetos aí para 500, Uma é, previsão de 500 entregas, né? 500 entregas para a gente realizar esse ano. Então, a gente também tem bastante para entregar, bastante pessoas. Então, hoje, para quem está nos assistindo e quer conhecer a Frigo, então a gente tem a matriz em Criciúma e também temos duas filiais, que são uma em Blumenau e outra em Presidente Castelo Branco, que fica do lado de Concórdia. Isso mesmo. E para quem não segue a gente ainda nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, Facebook, agora TikTok e Kawaii. Nós estamos também, Duas começamos novas redes. duas novas redes sociais. Então, o pessoal aí começar a seguir a gente. Vai estar aparecendo aqui na tela aí para vocês. É, sigam aqui o nosso canal, né, no YouTube para continuar acompanhando os próximos podcasts, acompanhar as nossas notícias. Nosso Instagram a gente atualiza sempre, praticamente toda semana, com o andamento dos projetos, para o pessoal saber que está funcionando e que a nossa equipe está realmente trabalhando, está batalhando no dia a dia, Isso. está a campo ali dando sangue e suor para fazer os projetos andarem e conquistar e conseguir realizar o sonho do pessoal de ter a escritura, né? Bom, foi um prazer compartilhar mais um pouco aqui sobre o conteúdo da REURB. Tem mais um tema que a gente pode criar um novo podcast, que é o programa Agora Sou Dono. A gente falou Isso aí. 2 ou 3 vezes, mas você que está aí nos ouvindo, o programa Agora Sou Dono, a gente pode tirar um podcast para gravar só sobre o programa, né? Como ele funciona, as explicações, E tem assunto aí. qual foi a estratégia da Frigo através desse programa Agora Sou Dono, que ajuda você, dono de um terreno, a conquistar a escritura do seu imóvel. E fazendo um cumprimento, João, é muito gratificante quando a gente vai se apresentar em alguns municípios ou a gente até é chamado e indicado pelo nosso resultado muito bom em outras cidades e a gente é indicado para ir em E outros até outros municípios. estados, né? Já fomos Exato. chamados para outros estados. E eu costumo dizer que, tipo assim, empresa perfeita, a Friga é perfeita? Não, muito pelo contrário, a gente está bem longe da perfeição. Mas a gente tem uma equipe profissional que está dia após dia olhando para os projetos, cobrando que as coisas aconteçam, entregando o nosso melhor para o cliente. A gente não admite trabalho mal feito. A gente tem uma exigência muito alta, a gente cobra uma competência de toda a nossa equipe e esse é o nosso dever, porque o nosso patrão é você que nos contrata, é você que confia na gente, é você que nos mantém e é você que a gente vai ajudar a conquistar a escritura do seu imóvel através do nosso programa. Então, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo, que a gente sabe que está corrido, que tem bastante coisa para fazer, para É, resolver e alinhar. Mas muito obrigado, João, por estar aqui com a gente hoje. Guilherme, também muito obrigado. Foi um prazer estar presente nesse podcast e virão mais, né, João? Virão mais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui ao final e até a próxima. até lá.